Este é um webinar que necessita aqui de um ponto prévio muito claro. Não é um webinar técnico. Não há espaço, nem o tema que eu quis trazer o justifica para um webinar técnico. Com uma flag, muito bem, com uma excelente oferta formativa, consegue disponibilizar a todos os seus alunos e seguidores. Este é sim um momento de partilha para profissionais, de profissional para profissionais, mas sobretudo profissionais que se assolam aqui com uma dúvida que por vezes os invade, se não são suficientemente digitais numa altura em que digamos, esta urgência em ser digital, esta necessidade de acompanharmos o processo de transformação digital que a nossa sociedade vive e que foi acelerada em função da pandemia. E conto com este contributo, não só dar a minha perspectiva, mas também poder sugerir um conjunto de ferramentas gratuitas na sua base que poderão ajudar um profissional, independentemente da sua atividade, independentemente do seu grau de conhecimento, naturalmente que requer sempre, digamos, pelo menos a vontade e a atitude em querer saber, mas um conjunto de ferramentas que podem ajudar a alavancar a vossa atividade e complementar o vosso dia-a-dia profissional. Para quem não me conhece, eu sou o Jorge Queiroz, tenho um percurso profissional ligado ao jornalismo, na sua essência, na sua gênese, sendo eu filho de jornalista e segui, digamos, os passos do meu pai. Comecei no jornalismo desportivo, estive na Gazeta dos Esportes, no Jornal do Jogo, alinhei também num projeto familiar de imprensa local, o Jornal Matosinhos Hoje, e até determinada altura da minha vida, onde decidi, digamos, colocar-me à prova, deixei o jornalismo e entrei num novo capítulo profissional. Então, assim, a comunicação continuou presente, mas desta vez com a vertente do marketing, ou seja, e poder assim fazer esta associação. Estive como responsável de comunicação e marketing do Moreira Futebol Clube, na Primeira Liga, e depois seguiram-se 14 anos entre 2005 e 2019, 14 anos num projeto que me deixa muitos bons momentos, muita aprendizagem e que foi como responsável de comunicação das lojas de Borla, hoje em dia as lojas Oma. É um projeto que me traz excelentes momentos de aprendizagem e de evolução. Desde 2019, desde o início de 2019 até hoje, sou diretor de marketing da Cardan, uma empresa do ramo automóvel, um dos principais concessionários automóveis do norte de Portugal e representante de 12 marcas de viaturas novas. Ainda durante o ano de 2019, voltei a um processo, digamos, a uma função que também muito me agrada. Depois de quase 20 anos sem dar formação, regressei à FLEG, regressei à formação, quero dizer, desta vez na FLEG, para onde dou formação em marketing digital. A minha formação escolar tem como base no ensino profissional o Instituto de Multimédia, um curso técnico de multimédia, e quase ali a chegar aos 40 terminei a licenciatura em gestão de marketing. Convém dizer quase a chegar aos 40, mas, ou seja, comecei o curso aos 37.
Por isso fiz o curso nos 3 anos, bem entendido. Por isso, este sou eu, pronto, alguém que tem pronto, no seu percurso profissional, digamos, aqui alguma heterogeneidade no que toca em termos às funções que desempenhei e digamos, e às áreas de atividade onde estive. Por isso, hoje estou no mercado automóvel com a mesma paixão, o mesmo entusiasmo com que promovia o futebol espetáculo no Moreirense, então potenciava a venda de utilidades domésticas nas lojas de bordo, nas lojas Puma. Eu também tenho gostos, em termos pessoais, gosto muito de filmes de zombies, gosto muito da temática das cruzadas, adoro tripas à moda do Porto a qualquer dia do ano, independentemente da temperatura, e gosto muito do Sport Lisboa e Benfica, por isso esta voltinha ao glorioso é muito mais do que merecida. E pronto, vamos agora fazer uma viagem no tempo, vamos até 1985, para então começarmos com o webinar. E em 1985, o que é que aconteceu? 2 factos relevantes. Em primeiro lugar, e algo que marca muito a juventude, é um filme, O Regresso ao Futuro, um filme que nos marcou a todos nessa juventude, com o Michael J. Fox, e futebolisticamente falando, o Futebol Clube do Porto foi campeão. Mas foi também nesse ano em que eu abracei, digamos, o digital. E abracei também os meus pais. Com enorme alegria, porque os meus pais, no Natal, digamos que ofereceram um Timex Sinclair 2068, que era, sem dúvida alguma, um maquinaço na altura. E ele foi antecedido, para quem se lembra, pelo ZX Spectrum, mas os meus pais ofereceram este Timex 2068, que não vinha sozinho, vinha também com o manual do utilizador e trazia também um gravador. Se são dessa geração, se pertencem a essa geração, sabem que, digamos que, com um gravador e com um computador pessoal deste género, nós podíamos, então, a partir daí, mergulhar em busca do conhecimento. E foi exatamente aquilo que eu fiz. E então mergulhei em busca do conhecimento que o computador que os meus pais, com tanto sacrifício e com tanto esforço, me deram, e desta forma fiz a minha evolução e a minha introdução. E continuei a descobrir e continuei a investigar. Ou seja, aquilo que eu fiz com o computador foi jogar jogos de computador. Não fiz nada de absolutamente relevante, a não ser divertir-me com isso. Mas comecei com o contacto com a informática a partir daí. Segue-se um período até 1989. 1989, 4 anos depois, o que acontece de relevante é que, e por incrível que possa parecer, o Benfica foi campeão nessa altura. E sai o segundo filme do Regresso ao Futuro. Nessa altura também eu conseguia passar entre os pingos da chuva e tinha um outfit muitíssimo interessante e assim comecei, digamos, a minha atividade como aluno no curso técnico multimédia. E a primeira coisa que eu fiz quando cheguei ao curso foi entrar numa sala de aula, tinha um computador com um ecrã negro, completamente negro, e tinha apenas esta inscrição aqui. Para quem está familiarizado, digamos, esta linha de introdução é uma linha de programa de MS-DOS, ou seja, C2.barra, e então aquele cursor, aquele underscore que vocês estão a ver em baixo, que pisca, que está intermitente, levou-me a digitar a palavra que eu tanto queria, o termo que eu tanto queria saber neste primeiro dia de aulas, nesta minha primeira, na entrada
na formação como técnico multimédia. Aquilo que eu escrevi foi exatamente isto, foi jogos. Mais uma vez eu vou demonstrar o meu enorme interesse pelo mundo digital, ainda à procura de jogos. Naturalmente, o que aconteceu foi isto, absolutamente nada. Ou seja, o ecrã ficou negro e não aconteceu rigorosamente nada. Ou seja, eu já estava inserido num curso de técnico multimédia, mas faltava-me, digamos, a motivação para isso acontecer. O ecrã continua negro, mas não se preocupem, porque muito rapidamente eu digo-vos de que forma é que eu encontrei essa motivação. Ou seja, durante alguns meses estive no curso, frequentei o curso, e digamos que eu vinha da comunicação, o meu pai é jornalista, eu já estava a dar os primeiros passos no jornalismo, realmente não tinha, digamos, muita motivação. Até que um professor me disse que era melhor mudar de vida, porque aquele curso não era para mim e o melhor era eu seguir o jornalismo. Ora bom, aquilo que eu fiz a seguir foi provar que ele estava errado. E digamos que isso despertou em mim essa vontade de me superar e de demonstrar que estava errado. Não pelo professor disse, mas absolutamente por mim. E digamos foi ali um momento-chave. Um segundo momento-chave foi também outro professor que tive, que me fez o favor de estimular, possibilitando que nós conseguíssemos estar nas aulas para além do horário normal, ou seja, e que pudéssemos fazer atividades relacionadas com a nossa formação, como animação 3D, com programação, digamos, e assim termos mais tempo para crescer, porque nem todos tínhamos, digamos, os meios informáticos em casa para poder evoluir. E foi um prazer, digo-vos desde já, e é um privilégio ter assistido, digamos, a esta transformação digital, uma transformação digital que aconteceu durante um período, digamos, que eu posso considerar, digamos, a proto-história do digital. Eu não estava a ver as vossas notificações. Muito bom. Estava então a dizer-vos que foi um privilégio poder acompanhar este processo de transformação digital, que hoje em dia é muitíssimo mais acelerado, mas que na altura na minha o estado de pós-adolescência, ou seja, já na entrada na idade adulta, eu tive essa sorte, digamos, e esta evolução, ou seja, passar primeiro, conseguir trabalhar com um PS1 da IBM, em seguida os computadores com o processador 386, com um disco rígido de 130, vocês ouviram bem, 130 megabytes, que era uma coisa absolutamente louca para a altura. E então, quando chegou o dia em que nós conseguimos colocar uma placa de som, uma Sound Blaster, e passar a ter som com qualidade estéreo. Tive a sorte também de poder iniciar nos computadores Apple, trabalhar, não só estudar e depois trabalhar também com o clássico, com o LC2, com o Mac 3, e isso também me proporcionou poder iniciar-me em software de edição de imagem com aquele que é conhecido como o avô do Adobe Photoshop, que era o Wallace Photostyler. O HyperCard foi um marco naquilo que hoje em dia nós temos como garantido na navegação, ou seja, na usabilidade das aplicações. O HyperCard foi a primeira aplicação que tal como o nome diz, trabalhava com hiperligações, com hipertexto, com os links, ou seja, e conseguimos fazer aplicações a partir daí. Digamos que isto foi a base, digamos, e era a grande base para a construção de aplicações. E um processo também que eu acho extraordinário foi assistir, digamos, a esta evolução da capacidade de armazenamento
dos dispositivos, ou seja, trabalhei com disquetes com uma capacidade de 1.44 megabytes, até que um dia, digamos, a grande transformação que se dá e passamos a ter dispositivos móveis, portáteis, com uma zip drive com capacidade para 100 megabytes. Só para vos dar aqui um pequeno exemplo do que isto significou para quem trabalhava na indústria gráfica e tinha de transportar os ficheiros para as empresas de fotocomposição, que por sua vez depois produziam fotolitos e que depois iam para as gráficas. Era um processo muito moroso. Ou seja, e uma imagem que tivesse 20 megabytes tinha que ser inserida em sensivelmente 15 disquetes, mais ou menos. Agora, nós inseríamos num processo informático, inseríamos o ficheiro nas 15 disquetes, depois apanhávamos o autocarro ou o táxi até ao Porto e chegávamos à agência, tínhamos que fazer o restore, ou seja, era um processo de backup e depois um processo de restore. E tínhamos que colocar 15 disquetes, uma após a outra, para o ficheiro ser descarregado. E muitas vezes chegávamos à 13ª disquete e dava erro. E tínhamos que voltar a apanhar o autocarro e fazer esse percurso. Quando aparece a Zip Drive, passámos a ter 100 megabytes, digamos, foi a loucura total. Em 1996 aparece o Adobe Photoshop, o Adobe PDF. Tive a sorte de estar na hora certa e no local certo na apresentação do PDF, na feira de Düsseldorf, em 1996, e realmente este ficheiro veio revolucionar por completo, naquele caso específico, as indústrias gráficas, mas consequentemente praticamente todos os setores da atividade da economia. Tal como vocês, temos aqui também tive a minha timeline de dispositivos móveis, pronto, e acompanhei e vou acompanhando. Esta aqui é muito incompleta, mas é claramente demonstrativa e, digamos, eu não os tive todos, mas tive quase todos, mas é claramente demonstrativa da evolução dos dispositivos móveis. Pronto. E falando em transformação digital, tenho aqui o meu grande exemplo de adaptação, de transformação digital, que é o meu pai, que aos 84 anos tem uma atividade verdadeiramente notável nas redes sociais, uma atividade diária, tem um blog também, portanto, por isso, com 84 anos, digamos, é a minha grande referência, como alguém que teve a capacidade de se ir ajustando e de ir acompanhando, digamos, esta evolução, sempre com o sentido de superação. E já agora a senhora que está no meio da imagem com o troféu na mão é a minha mãe. Por isso vamos então à grande questão. O que é ser-se digital? Okay? O que é que nós precisamos de ter, o que é que nós precisamos de fazer para sermos digitais? Nós já fazemos isso todos os dias, todos nós, ou a generalidade, excetuando aqueles que vivem numa gruta, todos nós somos digitais. Utilizar um smartphone é ser-se digital, utilizar o computador todos os dias é ser-se digital. Ter uma conta nas redes sociais é ser-se digital. Ler notícias em meios digitais é ser-se digital. Comprar online é ser-se digital. Inscrever-se em webinars da FLEG é ser-se digital também. Isto é o somatório de todas estas ações, uns mais do que outros, mas hoje em dia, digamos, o nosso modo de vida é digital. Ou uma boa parte dele assenta já em ferramentas digitais, em caminhos digitais. Por isso, todos nós, e eu digo isto, e atenção, eu tenho que reforçar que isto é um webinar, é uma partilha minha, assente também na minha experiência e naquilo que eu faço e que funciona. Naturalmente poderão haver, e há sempre outras opções e outras ferramentas. Mas
ser digital hoje em dia, em termos de personificação e de valorização que há em ser digital, leva-nos a que hoje encontremos digital ninjas, não é? Ou digital genius. E é esta pressão que por vezes é criada, que é cada vez mais vincada, ou seja, na hipervalorização do digital, mas isto causa uma pressão muito grande em quem tem mais dificuldades, em quem não tem tanta disponibilidade, ou não tem tantos meios. Por isso, aquilo que eu vos quero dizer é slow down, ok? Vamos ter calma. Não é necessário, digamos, entrar num processo ou numa espiral de desespero só porque eu não tenho tempo, ou porque eu não consigo acompanhar, ou porque eu não tenho a última versão disto ou daquilo, ou não tenho os skills necessários para poder chegar mais alto. Cada um de nós faz o seu caminho. Mas há algo que é fundamental e que tem que ser intrínseco, é a nossa vontade, é a nossa atitude. Por isso, o que vos quero transmitir agora são algumas ferramentas que vos podem possibilitar, digamos, a abertura de novos capítulos ou outros recursos que algumas podem conhecer, naturalmente, e garantidamente que sim, mas outras não, e por isso vou deixar-vos aqui algumas sugestões para diversas áreas onde vocês podem explorar e que têm sempre uma base gratuita. Por isso, é incontornável, quando estamos a fornecer dicas de aplicações para o desenvolvimento pessoal, em termos digitais e profissionais, portanto, é impossível nós não referirmos o conjunto de ferramentas que a Google disponibiliza gratuitamente. E se tivéssemos que detalhar quais são as ferramentas Google que nós temos ao nosso dispor, bastante para isso criar uma conta em Gmail. Ao criarmos uma conta em Gmail, nós passamos a ter, digamos, um universo verdadeiramente formidável de ferramentas gratuitas ao nosso dispor. Mas eu vou destacar 4. Naturalmente, não incluindo aqui o Gmail, digamos que é aquela que geralmente é o ponto de partida da relação com a Google. Mas vou destacar 4. A primeira, o Google Docs, ou seja, o aplicativo que nos permite, digamos, folha de cálculo, processamento de texto, com a vantagem de podermos partilhar, em primeiro lugar, o conteúdo está na cloud, está seguro, e podermos partilhar esse conteúdo com outros, e isto naturalmente representa uma enorme poupança de tempo e de recursos. Outra ferramenta Google que eu vos recomendo é o Google Drive, onde vocês podem ter gratuitamente até 15 GB de capacidade, onde podem armazenar informação. Em termos de organização de imagem, o Google Photos possibilita, digamos, cada vez mais uma capacidade de organização das imagens muito eficaz. Estamos a falar de aplicações com enorme grau de usabilidade, com uma usabilidade muito boa. E por fim, o Google Forms, onde de uma forma muito fácil, e eu utilizo muito o Google Forms, podemos desenvolver questionários e em simultâneo poder fazer o tratamento dessa informação de uma forma extremamente fácil. Por isso, 4 ferramentas, quanto a mim, são fundamentais e que são transversais para todas as atividades. O Google Docs para
para a criação de conteúdos, de processamento de texto, folha de cálculo, Google Drive para o armazenamento de informação, de ficheiros, Google Fotos para a organização de imagem e o Google Forms para a criação de formulários online. Na comunicação, também vou destacar, comunicação empresarial, vou destacar aqui duas aplicações. A primeira é o Slack, que é extremamente interessante porque já o utilizo há algum tempo, ou seja, permite-nos a criação de grupos, criação de canais, fazermos ali gestão de projetos também, criação de equipas de projeto e podermos passar imagens, passar determinado tipo de conteúdos, digamos, e é um aplicativo para a comunicação entre equipas que eu francamente aconselho. Da mesma forma e esta ferramenta já estão vocês muito mais familiarizados também, que o WhatsApp for Business, digamos, é uma ferramenta que hoje em dia é também muito recomendável e muito utilizada para o fluxo de informação entre as equipas. Uma boa experiência é utilizarem a versão do WhatsApp para desktop. Eu utilizo, digamos, e permite, sem dúvida alguma, uma otimização de tempo e torna a aplicação também muito mais versátil. Por isso, faço uma boa gestão da comunicação interna com o WhatsApp, mas também utilizo o Slack. O email marketing, hoje em dia também está ao acesso de qualquer um, ou seja, de uma forma extremamente simples, vocês podem criar uma conta no Egoi ou no MailChimp e começar a comunicar através de e-mail com os vossos clientes, com os vossos parceiros, fazerem ali a gestão da base de dados e de uma forma muito simples e gratuita podem iniciar-se ao email marketing através destas duas ferramentas. Existem outras, mas estas aqui são as aplicações que eu recomendo. Uma questão que por vezes é dramática é o envio, ou seja, o drama que eu vivia há 20 anos atrás com as disquetes e a necessidade que nós temos de enviar cada vez mais informação, levou que nem disquetes, nem zip drives, nem pen drives sejam por vezes suficientes para o envio de informação. E de forma também a colmatar, digamos, essa necessidade física e também suprir as distâncias, digamos que existem hoje várias aplicações que nos permitem enviar ficheiros de grandes dimensões e de forma gratuita. Por isso, eu vou destacar aqui três soluções, ou seja, duas mais uma. O que eu quero dizer com isto? O eTransfer e o MyAirBridge para o envio de ficheiros de grandes dimensões, o eTransfer na versão gratuita até 2 GB e o MyAirBridge até 5 GB na versão gratuita. Digamos, e isto aqui é transformador. Estas duas ferramentas são, sem dúvida alguma, transformadoras e fazem efetivamente a distância, porque permitem o envio de muita informação em pouco tempo e de uma forma extremamente versátil. A terceira é a Dropbox, que já é muito familiar para muitos de vocês, com certeza, mas que permite não só a partilha, digamos, em tempo real dessa informação, mas também
também, digamos, o armazenamento de ficheiros de grandes dimensões. Mas aqui a Dropbox com a vantagem de possibilitar a partilha para mais do que um utilizador. Por isso, 3 ferramentas que, garanto-vos, fazem parte do meu dia-a-dia e que não dispenso. Uma ferramenta que eu considero disruptiva para todos os profissionais é o Canva. O Canva veio democratizar o design. E é uma ferramenta que no meu entender, tem um significado tão impactante no dia-a-dia dos utilizadores da internet, porque de um momento para o outro, todos podemos ter, de forma gratuita, o acesso a uma plataforma gráfica que nos permite fazer a generalidade dos produtos visuais que nós temos necessidade. Não é uma boa notícia para os designers, tenho-vos a dizer, mas para os utilizadores é sem dúvida, para o utilizador comum, para o mortal comum, é sem dúvida alguma uma ferramenta que vai inovar e que se não conhecem, recomendo seriamente que a explorem. Porque o que é que podem fazer com o Canva? E aqui só temos uma pequena demonstração. Podem, desde conteúdos de social media, de marketing, de impressão, vídeos, vocês, numa versão gratuita, podem ter isso ao vosso alcance. E de uma forma muito fácil, ter acesso, digamos, a um arquivo de templates, okay, de modelos, que vos permitem a execução de um relatório. Depois vocês só têm que customizar, digamos, os templates. Por exemplo, a criação de uma apresentação também. E não faltam opções de modelos para as mais diferentes apresentações. Um currículo vitae. Digamos, são muitos os modelos que o Canva disponibiliza e vocês ao verificar vão ver sem dúvida alguma aquilo que vão, de um momento para o outro e de forma completamente grátis, passam a ter acesso. Naturalmente que existe a possibilidade de fazer o upgrade, mas e com o upgrade, eu trabalho eu tenho esse upgrade, o upgrade então permite-nos, digamos, ainda poder trabalhar a um nível mais avançado. Mas para o utilizador comum, para aquele utilizador que não tem absolutamente jeito nenhum para desenho, que não consegue fazer um PowerPoint, que não consegue fazer uma apresentação minimamente decente, ou seja, tem aqui no Canva, digamos, a solução ideal para poder ter acesso a ferramentas e a modelos capazes de provocar uma verdadeira transformação na sua vida profissional. E as redes sociais? As redes sociais hoje em dia são intrínsecas, digamos, à generalidade da sociedade. E este é um ponto-chave deste webinar, porque garantidamente todos vocês, se não quase todos, terão uma presença nas redes sociais, mas digamos que nem todos têm, digamos, a facilidade em poder ajustar a sua presença de uma forma pessoal e de uma forma profissional e fazer essa separação. Por isso, existem redes com um perfil ajustado a uma utilização profissional e existem redes com um perfil ajustado a uma utilização pessoal. Digamos, isso, naturalmente, hoje em dia é quase do conhecimento geral. Por isso, 4 redes que eu vou aqui destacar e eu vou me focar aqui na utilização profissional. O Facebook pode
ser utilizado profissionalmente, okay, naturalmente, mas isto numa abordagem pessoal, na minha abordagem pessoal, digamos, utilizar o Facebook com fim profissional, no meu entender, não é aplicável. O Facebook tem uma componente mais social, onde nós realmente podemos contactar com amigos, conhecidos, mas digamos com um tom de comunicação ajustado, digamos, à nossa vida pessoal, à nossa vida social. O Instagram também, digamos, o Instagram e o Facebook, digamos, são as duas redes sociais, grandes redes sociais de relação, mas não são ajustadas para, digamos, para um enquadramento profissional. Okay? São canais de comunicação das marcas, é indiscutível, são canais de comunicação extremamente relevantes, que acrescentam muito valor às marcas, mas em termos de abordagem pessoal, de utilização pessoal para uma finalidade profissional, digamos, não são as redes mais indicadas. Da mesma forma que o TikTok também não é. Agora, a rede, sim, que é por excelência uma rede pessoal, mas com a vertente profissional, é o LinkedIn. E aí sim, faz sentido que possamos investir, digamos, o nosso tempo, investir o nosso foco no LinkedIn, porque é sem dúvida alguma uma rede que tem, digamos, o conteúdo e as funcionalidades que são capazes de poder alavancar este desenvolvimento profissional. Porque está lá tudo. No LinkedIn, para um profissional que procura conhecimento, para um profissional que procura networking, por isso é no LinkedIn que um profissional deve procurar posicionar-se. Por isso, vou deixar aqui alguns conceitos para a utilização do LinkedIn, sem querer ser extremamente exaustivo. Por isso, se não têm contacto com o LinkedIn, se querem criar uma conta no LinkedIn, vocês comecem sempre pela vossa rede de contactos que está mais perto, ou seja, os colegas de trabalho, os colegas de curso, que são aqueles que vos conferem maior probabilidade de poder começar a expandir a rede de contactos. Por isso não vale a pena pensarem que vão encontrar o vosso tio ou os vossos primos, porque eles até estão lá, com certeza, mas devem-se focar, digamos, para aqueles que estão mais perto de vocês profissionalmente. Estava eu a dizer, então, que o LinkedIn permite-vos isso, chegar até junto, digamos, entre aspas, até junto de personalidades que vocês admiram e que estão lá presentes na primeira pessoa. Não são outros que produzem os conteúdos por eles, são exatamente eles. Por isso, é, digamos, uma enorme vantagem que tem que explorar. Tem possibilidade no LinkedIn também de recomendar quem efetivamente merece, quem se cruzou convosco no vosso caminho profissional e poder receber em troca não é com a finalidade de receber em troca, naturalmente, mas, digamos, poder também ter esse reconhecimento através de colegas que se cruzaram convosco profissionalmente. Permite-nos também, digamos, inspirar-nos em boas referências, porque são tantos e tão bons profissionais que estão presentes no LinkedIn, que nós podemos encontrar muito facilmente inspiração para a nossa presença nessa rede social. Temos sempre um problema, e eu encontro isso em informações, temos sempre esse problema, o que é que eu tenho para dizer, o que é que eu tenho de relevante para dizer, porque é que eu vou estar numa rede profissional se eu não tenho nada de interessante para dizer. Isso é um engano, meus caros, porque a minha primeira publicação foi há 10 anos no LinkedIn, ok? Depois tive mais 2 publicações seguidinhas, logo uma atrás da outra.
E depois dessas publicações seguiu-se um deserto que durou 5 anos. Por isso, só 5 anos depois é que eu voltei ao LinkedIn. E garanto-vos que o LinkedIn mudou a minha vida. Por isso, 5 anos depois, eu reativei a atividade, porque entendi que era a hora de começar a partilhar, de uma forma assim mais equilibrada, não só a minha atividade, mas também da marca que eu representava, não é? Mas também a minha visão sobre tudo e mais alguma coisa, embora excluindo naturalmente o futebol e a política dessa equação. Por isso, não tenham pressa, ok? E envolvam-se, reajam, comentem, partilhem, okay? Mas, muito importante, é que também acrescentem. Partilhar conteúdos, digamos que é o passo mais fácil para quem quer produzir conteúdo, mas tentem sempre acrescentar. Okay? E quando eu digo acrescentar, digo poder dar digamos uma opinião, ok? Não se limitarem a partilhar por partilhar. Vão ter menos reatividade com isso, digamos, e digamos que é importante também ouvirem o que é que vocês têm a dizer, o que é que vos leva a fazer a partilha desse conteúdo. Por isso, importante, partilhem conteúdos, a partilha é a forma mais fácil de nós podermos começar a partilhar no LinkedIn, mas tentem sempre acrescentar. E muito importante, procurar sempre informações, fontes de informação credíveis, ok? Não partilhar conteúdos que não são, digamos, verificados, que conteúdos, embora hoje em dia notamos que muitas vezes as fontes mais credíveis também cometem esses erros de verificação, mas tentem sempre encontrar boas fontes de informação. Ficam aqui algumas que sigo e que vocês também podem utilizar e passar a seguir, mas o que é muito importante na nossa participação, no nosso envolvimento no LinkedIn, é que sejamos nós próprios, ok? Sei que seja natural essa presença. Por isso, que recomendações mais é que eu posso deixar para vocês partilharem os conteúdos são que vocês escrevam sobre aquilo que vos motiva. Uma quote, okay? Algo que realmente tenha, com o qual vocês se identifiquem. Algo que vocês viram ou que vos marcou, um documentário, uma exposição. E não aquilo, mas não é aquilo que vocês acham que fica bem ser dito, ok? Só porque toda a gente fala nisso. Mas eu não vi porque não tive tempo, ok? Sejam genuínos. Algo que altera a vossa rotina também, ok? Por vezes, neste caso aqui em particular, foi uma viagem de comboio que eu tive que fazer porque o carro ficou avariado. O carro avariou e tive que ir de comboio para o trabalho. Isso levou a que pudesse partilhar essa experiência. Uma ação de formação também, um evento em que vocês possam participar, então um webinar, uma talk com um marketing genius, desculpem a modéstia, ou então uma ferramenta útil, depois de experimentarem o Canva, poderem manifestar a vossa opinião sobre as capacidades desta ferramenta. Da mesma forma que podem dar opinião sobre tendências, ou então homenagear quem vos marcou de uma forma positiva, quem impactou a vossa vida. Da mesma forma que, de uma forma mais leve, podem dizer ao mundo que não são o único a trabalhar numa ponte. Mas também vos é permitido dizer que e contares essa história que o teu pai aos 84 anos criou um blog. Não faltam motivos, não faltam conteúdos para
para termos uma presença. Por isso, eu sei, e vocês também sabem, que há algo para dizer. Há sempre algo para dizer e que nunca é tarde para nos superarmos. Por isso, é importante ter cuidado na comunicação, porque a má comunicação é perigosa, mas a mensagem que vos quero deixar é que realmente façam esse exercício de superação. Por isso, hoje em dia, ser digital, ser um profissional digital, digamos, é algo que está ao acesso de todos. Agora, o que interessa desdramatizar é que não temos que saber de tudo, mas sim podermos ter acesso a ferramentas que, de uma forma cirúrgica e de baixo custo, possam acrescentar valor à nossa vida profissional. Eu vou deixar-vos, eu vou partilhar a apresentação, caso vocês pretendam, mas não sem que antes partilho convosco um vídeo que para mim é uma necessidade, de renovação, e sempre que o vejo, digamos, reencontro sempre o foco fundamental da nossa essência profissional. Por isso eu vou partilhar convosco agora este vídeo. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. In a world where everything is connected, where everything is History. Are you driving change or are you being driven by it? Disruption has become the role with change. It's always gradually. Everything that is to be done is
Muito bem, e é exatamente isto que vos quero dizer, esta é a mensagem que vos quero passar. Digamos, a capacidade está em nós, independentemente da tecnologia, de todo o valor que ela vem acrescentar às nossas vidas, digamos, a capacidade de superação é nossa. Por isso somos nós que nos temos de transcender, somos nós que nos temos de superar. E é isso que é, digamos, o trigger para o nosso desenvolvimento. A FLEG disponibiliza formação ajustada a todos os graus de conhecimento, por isso, digamos, é também uma das recomendações que eu vos quero dar antes de terminar e convidar a que consultem a oferta formativa da FLEG, que é extremamente completa e que garantidamente acrescenta valor às vossas vidas profissionais. Ficam aqui os meus contactos, fico disponível para alguma questão que queiram colocar no imediato. Tenho aqui ainda mais 1 ou 2 minutos, caso queiram colocar alguma questão. Gustavo, foram tantos os desafios e continuam a ser tantos os desafios com o qual me deparo, mas creio que hoje em dia os desafios são diferentes, porque estamos num terreno essencialmente digital. E se calhar se transpor isso para a área de atividade onde eu estou, o setor automóvel, onde a presença dos operadores é fortíssima, digamos que a guerra e então a guerra, entre aspas, faz sobretudo no digital. Acho que, digamos, é esse grande desafio, porque o maior desafio é sempre aquilo que nós temos em mãos, e que nos vai permitir superar. Por isso, é este grande desafio que eu tenho no setor automóvel, de captação de leads, de capacidade de fazer, digamos, de gerir o pipeline dessas leads, de conseguir ser mais eficaz na conversão, na qualificação dessas leads. Por isso, hoje em dia é o grande desafio que tem no digital e no marketing digital. Não é fácil, mas é aliciante que está. Maria do Carmo, muito obrigado pelas suas palavras e assim como o meu agradecimento ao Pedro. Maria, é muito útil também para as empresas e lá está, vou voltar aqui o LinkedIn é muito útil para as empresas também, para a comunicação. A abordagem das empresas no LinkedIn, digamos, obedece também a algumas regras. Naturalmente, os conteúdos também têm que ser bem selecionados. É um canal de comunicação importante para as empresas, para a valorização pessoal das equipas, para o reconhecimento das equipas e para a construção de uma imagem para um dimensionamento das empresas para além do negócio. Ou seja, as empresas têm que ser muito mais do que um negócio. São também locais de desenvolvimento, são locais de companheirismo. E o LinkedIn tem sido um canal muito bem aproveitado por muitas empresas para precisamente fazerem essa valorização dos seus recursos. Mas naturalmente também se fazem negócios no LinkedIn e tem sido um canal onde se tem verificado, digamos, o aumento do investimento da ativação paga.